Olá, meus amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos ao canal A Luz de Maia. E hoje estamos aqui com uma tiragem coletiva para trazer aí uma mensagem intuitiva para você que enfrenta momentos de turbulência na sua vida. Eu me sentei aqui por alguns minutos e comecei a fazer uma mentalização. Qual era o direcionamento que a espiritualidade deseja dar para esse trabalho hoje? E então, quando eu me sentei aqui, me veio à mente muitas pessoas em sofrimento, já tirei o nosso conselho. Muitas pessoas em sofrimento, pessoas que às vezes não encontram soluções para a própria vida. E é para você, meu amor, que eu venho tirando, vou fazer essa tiragem hoje. Não vai ter opção de escolha, mas é uma mensagem trazida pela espiritualidade e eu espero que ela chegue até você e ela possa te ajudar de alguma maneira. Se essa mensagem tocar o seu coração de alguma maneira, eu já me sentirei grata por estar aqui. E se puder ajudar ao menos uma pessoa, eu já me sentirei muito grata. Vamos ver primeiro o arcano maior que está regendo esta energia. Qual é a mensagem? Qual é a energia do momento? Que a espiritualidade possa nos abençoar, nos conduzir nesse trabalho. A energia do sol. Então pede que você não se preocupe, pede que você tenha calma e paciência, porque existe uma frase de Eurípides Barçanufo, que foi um grande expoente espírita do espiritismo, e ele dizia o seguinte: poderoso é o sol da verdade. A verdade é como um sol, ela alcança tudo e todos, independentemente do momento, independentemente da situação. Se você está sendo injustiçado ou injustiçada, se você sente saudade de momentos de alegria, de momentos de mais calor humano, se você sente saudade de momentos em que você era um pouco mais feliz, não se preocupe. Esse sol vai retornar para a sua vida, a vida vai começar a brilhar novamente, a paz vai voltar para os seus caminhos. Vamos ver aqui o que é que as cartas têm a nos dizer nesse momento. Integração. Quando eu abri a carta do Sol nesse momento, foi muito automático. Me veio o Sol e a sombra. É como se eu tivesse visto que a sua vida estava num emaranhado de sombras e de escuridão. É como se você estivesse em meio a tempestades. E aí eu comecei a dizer para você que você sente falta desse sol, dessa alegria, desses momentos de prazer, porque parece que até então, né, sua vida entrou num momento de tanto sofrimento e desespero que parece que não saía, né, não sai mais dessa energia. E em determinados momentos você se questiona: quando será que isso vai acabar? Quando será que isso vai passar? E aí a gente tira essa carta da integração, que vem nos dizer o seguinte: para a gente dar valor às coisas boas da vida, a gente precisa entender que muitas vezes a gente vai passar pela escuridão. Para a gente dar valor ao sol, aos momentos de prazer, de alegria, às vezes a gente vai passar por noites escuras da alma. Nós vamos passar por momentos de turbulência. Quando a gente fica doente,
quando a gente às vezes está no hospital e está passando mal, se sentindo mal, a gente às vezes não se pergunta, mas puxa vida, quando eu tinha saúde eu não estava valorizando, né, a minha saúde. Como eu queria estar com saúde. Eu passei por um momento de um acidente em que eu estive numa situação muito ruim. Muitos de vocês acompanham. Eu estive, não falo nem 5%, 3% de bateria. Minha energia vital foi lá no pé. E eu cheguei a ponto de quase morrer. E eu passei por uma cirurgia de grande porte. E eu tive que ficar 4 dias sem beber água, sem me alimentar, né? Pela boca, né? Obviamente eu estava recebendo soro e medicação, mas eu não podia comer, eu não podia beber. E naqueles momentos de turbulência, de tristeza pela situação que eu estava passando, eu sempre pensava assim, como eu via as pessoas bebendo um copo de água do meu lado e eu pensava, como a gente não dá valor às vezes nas pequenas coisas, né? Um copo d'água. E aí tinha um rapaz cuidando da mãe dele e eu falava assim, moço, você não tem ideia de como eu tenho vontade de beber meio copo de água, como isso tem um valor para mim nesse momento, porque eu não podia ter a água naquele momento. E como eu tinha sede, eu tinha tanta sede que eu cheguei a orar a Jesus e pedir, Jesus, tira de mim essa sede, por favor, tira de mim. E eu fiz aquele pedido com tanta fé, que quando eu pude beber água, 4 dias depois, eu nem acreditei. Eu fiquei mais de 1 hora sem acreditar que eu já podia beber água. E como foi de tanto valor para mim beber aquela água. Eu bebi uma água, né, que me foi oferecida. E aí a mãe dessas pessoas, que as pessoas estavam acompanhando, o rapaz foi lá embaixo comprar, lá no comércio próximo ao hospital, para comprar uma água para mim. E naquele momento, né, e depois a irmã dele veio substituir, ela chegou com uma água gelada para mim. Naquele momento eu dei tanto valor à bondade do ser humano, eu dei tanto valor àquele acolhimento. Então, às vezes, a gente vai passar por situações estranhas na nossa vida, dolorosas, situações que nos põem à prova, que põem a sua fé à prova, que parece que está desacreditando tudo que você construiu na sua vida e de repente vem uma torre, né? E é engraçado porque esses decks ficam aqui e justamente estava essa carta aqui, a Casa de Deus. E quando eu fui embaralhar o baralho cigano, para o caso de precisar, a última carta era uma torre também. E apesar de elas terem contextos diferentes, elas me remeteram muito fortemente a esses momentos que nós vivemos na vida. Então, às vezes, a gente passa pela sombra, pela tristeza e pela angústia para dar valor aos bons momentos. A gente, às vezes, passa a privação da água para dar valor, né, a esse bem tão supremo que nós temos, que alimenta a vida, que sustenta o nosso planeta. E a gente dá valor ao alimento. Eu lembro que eu comi uma sopa, era de batata com cenoura. E era algo assim, bem sem tempero, sem nada. Era assim, batido, assim, quase líquido, sabe? Não, na verdade, não tinha sabor nenhum. Mas diante de uma privação de ficar 4 dias sem comer e beber, aquela comida, ela parecia um manjar para mim. Eu comia aquilo assim, sabe? Como se fosse a coisa mais gostosa do mundo. Era apenas batata com cenoura e nem quase sal não tinha. Então aí você aprende a valorizar essas pequenas coisas da vida. Por quê? Porque às vezes a gente tem que passar pela sombra para dar valor à luz, né? Às vezes a gente tem que precisar de Deus, né? Porque quando a gente está na alegria, às vezes a gente nem lembra de agradecer a Deus. Mas quando a gente está na dificuldade, aí a gente ora a Deus, a gente pede.
Então aqui vem falando isso, de acolhimento. Acolha os momentos de tempestade, porque sempre depois da tempestade vem o sol. Então existem os momentos de escuridão, mas existem os momentos de claridade que vão vir depois. Aqui também diz que é preciso ser recíproco nos nossos relacionamentos. É muito forte aqui para mim, né, nessa combinação de cartas, que a gente tem que aceitar que as pessoas são diferentes. E às vezes a gente vai se relacionar com uma pessoa totalmente diferente da gente, que tem outros valores, outra cultura, teve outra criação, totalmente diferente da sua. E é preciso perceber que cada ser humano é único e diferente. E todos nós formamos, né, um mundo. Todos nós temos uma dualidade também. Nós temos o lado bom e o lado mau. E nem todo ser humano é 100% bom e nem 100% mal. Né? Nós temos esses dois lados. Então é preciso fazer concessões e acolher também os defeitos dos outros, tá? Porque nem todos nós somos só sombra e nem somos também só luz. Então é preciso fazer concessões, é preciso admitir que existem pessoas diferentes da gente e tá tudo bem. Tá tudo bem. Gente, é demais a energia aqui. Olha, eu vou tirar mais o restante aqui. Que lindo. Gratidão à espiritualidade. No fundo do deck, a amistosidade. Que lindo, que lindo, que lindo. Que é o 2 de copas. Então a mensagem que me vem aqui hoje é predominantemente essa. Vamos acolher o lado da amorosidade e a exercitar isso dentro da gente. Nós precisamos também aprender como que a gente se cura, né? Aqui vem falando de cura, de encerramento de ciclos e de que depois, né, de encerrar esses ciclos de cura, e aqui nós estamos falando de autocura, de maturidade, de florescimento pessoal. Que mensagem linda! Gratidão, universo, por essa mensagem. É preciso, às vezes, passar por momentos assim de escuridão da alma, de tristeza, para que a gente consiga se conectar com o nosso eu, com a nossa verdade. Muitas vezes os momentos de tristeza nos levam a fazer grandes reflexões. E é nesses momentos que a gente coloca em dúvida, né? Muitas vezes até a existência de Deus. Quantas vezes a gente não se questiona, né? Será mesmo? Será mesmo que existe um Deus justo? Quando eu passei por esse momento que eu disse para vocês do hospital, de um acidente, eu fiquei me perguntando, será, meu Deus? E aí a resposta ela foi muito imediata. Eu sou médium também, né, gente? Então eu tenho muita percepção assim sensorial, né? Eu escuto mediunicamente as coisas. Então me veio a resposta, né? Você está fazendo o que aqui? Se não tivesse. E quando eu pedi para Jesus, me ajuda, tira essa minha sede. Quando eu vi, eu não estava nem mais sentindo aquela necessidade. Então, para as nossas orações, Deus tem sempre concessões a fazer. Só que a gente precisa saber pedir e a gente precisa saber escutar. Então, aqui vem falando sobre solitude. E às vezes, muitas vezes, nós somos colocados à prova e muitos dos planos que nós fazemos para as nossas vidas, eles são simplesmente derrubados, né? Eles são aniquilados por fatos que nós não esperávamos, que nós não contávamos. E muitas vezes a gente não entende o propósito daquilo que está acontecendo. Quantas pessoas passam por situações nas suas vidas? Quantas?
Só que elas aproveitam esse momento para aproveitar a própria companhia, para aprender a se conhecer melhor, para entender o propósito de suas vidas. Por que eu me coloquei nessa situação? Sabe que a gente às vezes atrai tudo que vem pra gente? A gente se condiciona com as coisas que vão acontecer, a gente atrai. Mas jamais eu iria querer uma coisa dessa. Mas às vezes as situações são colocadas no nosso caminho para que a gente aprenda a se amar, para que a gente aprenda a amar o outro, a entender que o outro é diferente. E mesmo assim, você ama, você aceita que o outro tem as suas particularidades. E esse momento aqui, né, que vem depois dessa dor, ele vem trazendo esse apreciar o caminho. Olha que coisa mais linda. Apreciar o caminho, apreciar a sua companhia, entender quem você é. Às vezes acontecem coisas nas nossas vidas, ou as pessoas nos julgam de alguma maneira, e a gente se pergunta, gente, mas eu não mereço passar por isso, né? Por que eu tô passando por isso? E aí, às vezes, quando você entra em contato consigo mesmo, quando você medita, quando você entra em oração, o que é meditar? É escutar o silêncio, né, da sua mente, esvaziar a sua mente e escutar o que a espiritualidade tem a dizer para você. Quando você esvaziar a sua mente dos problemas do dia a dia, do que vai acontecer amanhã, o que eu vou comer, ou eu tô com fome, ou eu quero ir no banheiro, então você esvazia a sua mente e vai sentar ali quietinho e vai ficar escutando. O que é que eu preciso saber? E aí vai começar a vir a sua intuição. E isso é apreciar a sua solitude. Você começa a se ouvir mais. E quando você se questiona nesses momentos, né? Por que isso aconteceu comigo? Medita. Medita um pouquinho. Tenta entender o que é que eu... Não pergunte por que isso aconteceu comigo. Pergunte o que eu preciso aprender com isso. O que é que eu tenho que aprender com essa situação? E aí nós vimos que você entrando nesse processo de solitude, de entender que nada vem para o mal, mas que vem para você crescer, aí você começa a entrar num outro momento da sua vida, que é o momento de maturidade, que é o momento de crescimento, que é o momento em que você entende que as coisas elas acontecem para um propósito. Nós não viemos aqui nessa terra para simplesmente passar aqui por essa existência. Existe um objetivo para nós estarmos aqui. Qual é esse objetivo? Esse objetivo, meus amores, é que a gente cresça, é que a gente alcance mais maturidade. Mas, Maia, eu já tenho tantos anos. Não é essa maturidade, é a maturidade espiritual. E sabe quando a gente alcança essa maturidade? Quando a gente começa a entender que cada ser humano tem o seu processo, cada ser humano tem o seu momento de crescimento. E talvez você vai crescer e vai observar que as pessoas ao seu redor não estão acompanhando o seu crescimento. Ou você vai se deparar com pessoas que já cresceram e vão ajudar você a passar pelo seu processo. Mas, sobretudo, alcançar a maturidade espiritual é entender que nós, nenhum de nós, pode ser juiz de ninguém. Nós não estamos aptos a sentar no trono do Criador e dizer você isso, você aquilo. Ah, mas fulano fez isso, mas fulano fez aquilo. Não. Nós não temos essa autoridade. Vocês sabem por quê, meus amores? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é individual. Ele é para cada um. E cada um de nós é que vai fazer a sua escolha. E cada um de nós é que vai percorrer o seu próprio caminho. Só que com cada escolha nossa vem uma consequência. Com cada escolha nossa existe algo que a gente vai precisar aprender. E se a gente não aprender no amor, nós vamos aprender na dor. Essa fala é muito de Chico Xavier, né? Ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Então,
nós passaremos por provações diversas, cada um vai ter a sua provação. E aí você pode chegar em mim e falar assim, mas tal coisa aconteceu comigo, é muito pior do que o seu. Não, porque a dor ela é proporcional para cada pessoa. Porque cada um de nós tem o seu processo de crescimento, cada um de nós tem a sua própria maturidade. E cada um de nós vai percorrer um caminho para chegar à sua cura. Então essa maturidade ela vai vir para cada um de maneira diferente. E sabe o que a gente precisa? A gente precisa respeitar isso. Então nesse momento de política, né? Eu não queria nem quero falar de política aqui no canal, porque é um canal de espiritualidade. Mas sabe o que é importante a gente entender? É que as pessoas vão pensar diferente de você às vezes. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Nós passamos por um processo de eleição que ficou praticamente 50-50%. Então, a gente precisa respeitar o livre-arbítrio dos nossos irmãos. Para que nós vamos atacar? Se nós entendemos que cada um é diferente, que cada um tem o seu momento. Gente, a gente precisa exercitar um pouco mais esse acolhimento do outro. Sabe por quê? Nós já passamos por isso. E quando a gente já passou por isso, é igual uma mãe com o filho. Ela tem a aceitação de que o filho é dessa maneira ou age de tal maneira porque ela vê que o filho está crescendo. E o filho está crescendo no seu próprio processo. Não tem como a mãe vivenciar as experiências pelo filho. Quando a gente ama alguém, a gente gostaria de poder abreviar, né, o caminho e dizer, olha, deixa eu te ajudar, ou então eu vou passar isso por você. Nós mães muitas vezes rezamos, né, meu Deus, todas as situações ruins, Senhor, desvia dos meus filhos e vem para mim, mas não é o certo. Eu mesma rezo assim às vezes, mas não é o certo. Porque o crescimento, às vezes, eles vêm com esses momentos de turbulência. E é nesses momentos que a gente se coloca em meditação. Mas sabe o que é? Às vezes a gente não precisa necessariamente passar por uma dor. A gente, às vezes, aprende com o sofrimento de quem está do nosso lado. Então, às vezes, a gente vê o que está acontecendo com o nosso irmão e a gente aprende também. Mas muito de tudo isso, ele precisa passar por um processo de solitude, de aprender a se amar, de aprender a se reconhecer, de aprender quem a pessoa é e se amar do jeito que é. Eu tenho umas conversas muito profundas com a minha filha. Minha filha tem 11 anos de idade. Hoje mesmo eu conversava com ela no carro. Ela me trazia algumas situações da vida dela, né, social, da escola. E eu dizia para ela, minha filha, você tem que saber quem você é. Às vezes as pessoas vão falar sobre você, às vezes as pessoas vão te julgar, mas você precisa saber quem você é e quem você é. Mãe, como eu vou saber? Você precisa esvaziar a sua mente, meditar, nem que seja um pouquinho por dia, entender quem você é e se fortalecer para que você passe pelos momentos de turbulência. Nós não viemos a passeio nessa terra, mais uma vez, nenhum de nós veio. Nós viemos curar. Nós viemos para quê? Para passar por maturidade, para passar por momentos de aprender o quê? A apreciar, né, a nossa solitude. Nós viemos para aprender quem nós somos. Gente, que linda essa leitura. Gratidão e espiritualidade por esse presente tão grande. E aí nós vamos passar por esses momentos. Gente, eu tô toda arrepiada. Nós vamos passar por esses momentos e nós vamos aprender a nos curar. E nós vamos começar a aprender, inclusive, a curar o próximo. Olha que coisa mais linda. Curar os nossos irmãos. Por quê? Porque a gente pode dar uma palavra de consolo. E o amor é a resposta. Sabe onde nos leva todo esse momento, gente? Todo esse momento aí de cura que nós vivenciamos nos leva ao 2 de copas, que é um amor puro. Olha que linda essa imagem, gente. A gente começa com uma carta da integração e no oculto, olha, tô toda arrepiada. E no oculto nós temos a carta da amistosidade. E o que é amistosidade? Se não a integração. Aceitar o outro.
aceitar o outro que é diferente, que tem as suas próprias cores, que tem o seu próprio jeito, que todos nós temos o nosso lado luz, o nosso lado sombra. Esse é o verdadeiro caminho que nós estamos passando. E muitas vezes o que acontece, meus amigos, é que nós nos apegamos a esse sofrimento. Às vezes a gente se apega a esse sofrimento. Essa foi a única carta mais dolorida que eu senti aqui. Porque nós começamos a criar prisões mentais. E essas prisões, lembra que eu falei para vocês das nuvens? Que eu falei para vocês lá no começo que quando eu tirei a carta do sol, me veio as nuvens, gente, eu tô toda arrepiada. É disso que eu tô falando. É dessas nuvens aqui que trazem prisões mentais, que nos deixam ali encurralados, e que parece que não tem para onde ir. Parece que o sofrimento se instalou ali e não sai mais. Mas essa prisão aqui é uma prisão que tá só aqui, ó, na cabeça, na mente. Ela não é de fato uma prisão. Logo após esse sofrimento aqui, se você souber se escutar, se você souber fazer essa viagem para dentro de si mesmo, você vai entender que isso foi só um ciclo. E os ciclos nas nossas vidas, eles se encerram para que outros novos ciclos comecem. Os ciclos ruins se fecham. E os ciclos bons também se fecham. A nossa vida é feita de ciclos. Não é verdade que a gente às vezes entra num ciclo bom e tudo começa a fluir porque a nossa energia está alta, a nossa vibração está alta. E aí flui, tudo anda. E quantas vezes a gente entra numa energia ruim e aí tudo começa a dar errado? Tudo dá errado, tudo fica ruim. E aí a gente finaliza esse ciclo também, para que algo melhor aconteça. Porque às vezes a gente fica tanto vibrando na dor, que a gente não percebe que a escuridão também vai embora. Todos os dias, todo santo dia, Deus nos presenteia com o sol para dizer para você: hoje existe uma nova oportunidade. Começa de novo. Já repararam como Deus é maravilhoso? Ele nos diz isso. O dia está se iniciando. Toma aqui uma nova oportunidade. E aí a gente começa o nosso dia. E a gente vai vivendo o nosso dia. E quantas vezes a gente não vive no automático? Quantas e quantas vezes a gente não entra no piloto automático? E a gente vai indo. Quantas vezes? Já pegaram uma vez algum caminho errado só porque vocês estão acostumados a passar por ali? E aí quando vocês viajaram, ou seja, não tiveram presente naquele momento, vocês pegaram um caminho que não era o caminho que vocês precisavam tomar. E é assim que às vezes a gente age. A gente coloca o piloto automático aqui nessa existência e simplesmente vai. E não é isso que nós viemos fazer aqui. Nós não viemos aqui apenas para comer, beber, dormir, trabalhar e ter relações. Nós não viemos aqui para isso. Comer, beber, dormir, ter relações, né, procriar, pagar a conta. Nós não viemos aqui para isso, nós viemos aqui para evoluir. E qual é o destino final? Qual é o destino final da nossa existência? É um 2 de copas. E o 2 de copas é o amor. O 2 de copas é o amor universal. É aquele amor de entender, como eu disse para vocês ali no começo, que cada pessoa é única, cada pessoa é diferente. E quando a gente entende que a gente não precisa e nem pode julgar o outro, porque só o outro conhece o lugar em que ele está, é que a gente alcançou um tipo de evolução, porque nós somos espíritos eternos
E nós viemos para este planeta, nessa existência, para evoluir. Nós teremos ainda muitas encarnações para viver, se não aqui em outros planetas. Mas o nosso caminho final é a perfeição. E quando a gente começa a exercitar o amor nas nossas vidas, a aceitação do outro como ele é, das diferenças, sem apontar os dedos, mas aceitando que às vezes o outro ainda não despertou para algumas coisas, e também não vai achar que você é perfeito, tá bom? Ou perfeita, mas vai entender que todos nós e cada um de nós tem o seu próprio tempo, tá bom, meus amores? Agora vamos pegar para vocês o conselho que a gente pegou ali no início, que eu não sei qual é. Olha aqui o conselho. Olha, gente, como é condizente. Cuidado com o que espera dos outros. Às vezes, as pessoas simplesmente não podem dar aquilo que esperamos. O mesmo acontece em relação às circunstâncias e projetos. Vejam se não fechou completamente. Gratidão à espiritualidade por esse momento de partilha, por esse momento de comunhão, porque esse aconselhamento estava virado aqui. É exatamente o resumo da nossa leitura, mas eu espero que fique essa reflexão para cada um de nós, né? Porque eu também sou apenas uma receptora dessa mensagem. O que um oraculista faz? Ele interpreta as imagens e ele sente as energias do que está sendo passado aqui. Então, nesse momento, eu agradeço. Eu agradeço a você que veio aqui esse canal, a você que é inscrito, a você que compartilha. Eu peço para você, compartilhe com um amigo ou amiga que pode gostar desse conteúdo, que pode ajudar. Às vezes a pessoa está passando por um momento de turbulência e precisa de uma palavra, de alguma coisa que possa ajudar. Longe de mim querer ser salvadora de alguém, mas apenas sou uma emissária de uma mensagem da espiritualidade para vocês nesse momento. Gratidão, que Jesus te proteja, te abençoe hoje e sempre, e que assim seja.